Vamos convidar o preletor da noite, né, para apresentar o Evangelho. Seja bem-vindo, Sidney. Tá bom, meu querido, eu agradeço ao carinho e principalmente ao convite, né, para trabalharmos juntos e principalmente para conhecer essa nova frente de trabalho. Eu não conhecia ainda, apesar de ter ouvido a notícia da Semente do Bem, né? Um nome bastante apropriado para nós outros aprendizes do Evangelho. Meu nome é Sidney Cabral, estamos voluntários aí junto à Aliança Espírita Evangélica, aqui na Regional do ABC, nas casas que nos convidarem para o trabalho, né? Qualquer uma delas, né? Nós não nos atrelamos à casa, mas sim sempre à causa doutrinária, a causa espírita, que é a causa do Cristo. Hoje nós decidimos falar um pouquinho sobre um tema que temos discutido durante algum tempo, que é a respeito do motivo pelo qual Deus nos criou. Então, o tema da noite é porque Deus nos criou. Nós sabemos que, eventualmente, através de alguns questionamentos sobre esse mesmo tema, uma resposta a esta pergunta foi recorrente. Quando falamos por que Deus nos criou, nós recebemos sempre como resposta que nos criou para progredir. Então, o objetivo seria o progresso. Todavia, no decorrer da nossa fala, nós vamos percebendo que existe um objetivo para nós, enquanto espíritos imortais, filhos ou criaturas do Pai Celestial, para existirmos, e que o progresso implica não no objetivo, mas sim na trajetória que haveremos de perpassar para chegar neste objetivo. Então, nós queríamos refletir nesse instante. É lógico que nós não teremos tempo para debater, para conversarmos, pegarmos opiniões particulares, mas intimamente reflitamos sobre a seguinte pergunta: se eu perguntasse agora como vocês estão, né? Qual seria a resposta? Nós temos, sim, a pergunta é como vocês estão se sentindo agora. A resposta que nós temos a esta pergunta, a resposta que é mais comum e categórica é: eu estou bem, né? E você, como você está? Então, seria uma resposta rápida com uma devolutiva mais rápida ainda. E assim é que nós vamos respondendo sempre da mesma forma, muito embora nós nos sintamos naquele momento, às vezes emotivos, às vezes entristecidos ou até mesmo apáticos. Nós agiremos sempre defensivamente quando questionados a este respeito. Como você está? E é óbvio que estamos todos no mesmo barco, no mesmo oceano de maré oscilante, cheio de altos e baixos, onde literalmente todos nós lutamos para vencer um leão a cada dia. Mas se perguntarmos novamente como você está, qualquer pessoa vai responder sempre da mesma forma: eu estou bem. E você? Mas nossa resposta não é mais do que uma reação inconsciente que acontece, às vezes, por medo de nos expor publicamente ou expor os nossos sentimentos publicamente, às vezes, por uma crença ou uma fé instintiva que não é racional, de que os momentos aflitivos, de que aquele momento de angústia, de que aquela necessidade de matar aquele leão por dia, né, ela vai passar. E eu deposito as minhas esperanças nisso. Mas, como eu disse, isso é uma crença ou uma fé não raciocinada, de que os momentos aflitivos haverão de passar. Mas o que eu não levo em conta, quando eu ajo assim, é que esse medo de se expor, ou a simples crença numa mudança, em qualquer dos casos, por si só, não nos levará a dias melhores. Não basta eu crer que as coisas vão mudar. Aí eu tenho que ter fé, sim. Mas a fé não raciocinada, ela não nos leva a lugar nenhum. É necessário que nós entendamos
qual é o motivo do meu sofrimento. Aí a coisa só melhora quando nós conseguimos modificar, ou quando modificamos os nossos comportamentos, ampliando os horizontes de nossas perspectivas de vida. Para onde? Vou mudar a perspectiva em qual direção? Necessariamente, como estamos a falar para espíritas, as mudanças de perspectiva de vida devem ser para além da matéria, ou para além da vida material. Quando compreendemos verdadeiramente que aquilo que fazemos nesta vida ecoa na eternidade, passaremos então a investir um pouco mais de nossos exercícios em processos de elevação espiritual. Aí sim, nossas atitudes não serão mais atitudes aleatórias ou passivas, aguardando que as coisas se modifiquem para melhor. Serão sim mais focadas em operar inteligente e ou emocionalmente, ambos no caso, para uma melhora pretendida, equilibrando a razão e o sentimento. Resumidamente, a nossa vida é feita de escolhas, e ser feliz é uma dessas escolhas. Mas uma escolha que consiste em reflexões, em meditações muito mais profundas sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações. A isto a doutrina espírita chama de reforma íntima, que é o exercício para dominarmos aquilo que nos caracteriza, a capacidade de pensar, ou seja, os nossos pensamentos, aquilo que sentimos, que é a exteriorização daquilo que pensamos, e o ato em si, aquilo que construímos nos nossos pensamentos, que se materializa em ações. Controlar as nossas ações pode parecer até muito fácil, porque, de acordo com o ambiente em que nós nos encontramos, nós mascaramos ou disfarçamos convenientemente aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, não exteriorizando estas energias em ações. Mas quando falamos de sentimentos e pensamentos, a coisa fica muito mais difícil. Chegando nesse ponto, se nós perguntássemos, e obviamente não vamos responder mais uma vez, apenas intimamente, se perguntássemos novamente, e agora, como você está? Já que concluímos que nem sempre estamos bem, mas respondemos automaticamente, se perguntássemos novamente como você está se sentindo agora, nesse momento, o que responderíamos? Responderíamos novamente, de forma automatizada, estou bem? Ou diríamos que até este momento eu não havia parado para pensar na dificuldade ou na mudança de perspectiva sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu sinto, sobre as minhas ações. Eu não percebi até agora que pensamentos e sentimentos, muito mais do que as ações, ocupavam a maior parte do meu tempo. Mas que agora, todos juntos, pensando sobre o assunto, está me fazendo muito mais sentido buscar investir mais tempo na minha autoanálise. E que de agora em diante, eu procurarei meditar mais sobre meus pensamentos, sentimentos e ações. Talvez nós estejamos pensando dessa forma. Vou investir na autoanálise e buscar controlar mais aquilo que hoje me domina e que, quando eu souber dominar, eu serei praticamente o ser mais poderoso da face da Terra, digamos assim, que é o pensamento. O pensamento
É o fluido que verte incessantemente de nós mesmos e que tem a capacidade de criar, de construir para o bem ou para o mal, de acordo com o direcionamento que nós dermos a ele e de acordo com a nossa maior ou menor vontade de tê-lo sob domínio. E se nós meditarmos mais sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ações, a partir de hoje, amanhã e nos próximos dias, quando alguém se deparar comigo e perguntar: e aí, fulano, como você vai? Nossa resposta seguramente será muito mais consciente do que hoje, porque certamente nós conseguimos identificar através da autoanálise, através da meditação, através da oração e da prece, necessidades de ajustes em nossos pensamentos, sentimentos e ações. E por isso estaremos muito mais equilibrados e, consequentemente, mais felizes. É a autoanálise que nos permite o enfrentamento de qualquer espécie de conflito, como se nós estivéssemos perante a um adversário, munidos ou imbuídos da máxima confiança em nosso potencial íntimo. Já dominamos aquele que poderia ser o nosso, ou é o nosso principal adversário, que é a nossa forma de pensar quando está em desajuste. Então eu posso olhar para qualquer espécie de conflito e dizer: eu não vou cair. Não interessa ou não importa o que me aconteça, eu digo com toda segurança: eu não vou cair. Porque o primeiro passo para a felicidade é saber que Deus não nos criou para o sofrimento e que as aflições são transitórias, mas que muitas delas são o fruto de escolhas imperfeitas e que retardam a nossa felicidade. Seja lá qual for a determinação divina para o meu aprendizado na Terra, meditar sobre a utilidade desta dificuldade ou desta aflição e aproveitar o máximo a esta oportunidade, seja doce ou amarga, é combater o bom combate de cabeça erguida para atingir um futuro glorioso. Assim nós vemos, num exemplo mais próximo de nós, que também acontece nas competições, nas guerras e na vida. É a automotivação, um gatilho psicológico que nos surpreende pelos resultados favoráveis. E se isso é um gatilho psicológico, é porque tem tudo a ver com o pensamento. Podemos investir, portanto, muito mais em nossa felicidade a longo prazo, pela maneira como encaramos a vida. Se a encararmos com otimismo, temos o combustível. Se a encararmos com alegria, temos o equilíbrio. Se com paciência, temos a sabedoria. Se encararmos com coragem, temos a disposição para a vitória. E se obrigatoriamente encararmos com resignação, pois que devemos obediência a Deus, teremos, portanto, o mérito em edificar a própria felicidade. Quando aprendemos a enxergar a vida por uma perspectiva positiva, não mais temeremos expor os próprios sentimentos para ninguém, porque eles refletirão transparentemente a nossa alma
mais elevada. Então, percebendo o progresso intimamente realizado em nós, a crença na felicidade futura não mais será puramente uma fé instintiva, não racional, mas uma garantia de que toda a experiência terrena, no final, valerá muito a pena. Os amores, assim como as dores, serão apreciados por nós, não mais como recompensa ou punição, mas de outra forma, como aprendizado indispensável ao aperfeiçoamento espiritual. Estamos, ainda que virtualmente, em uma casa espírita. Assembleia abençoada por Deus. Só que estar numa casa espírita é para nós, dentro deste contexto de perspectiva renovada, de esforço para o burilamento, para o crescimento individual, estar na casa espírita é apenas um impulsionamento nesta direção aprazível que estamos mirando. E é um impulsionamento em razão do conhecimento que a doutrina nos proporciona. Pois que todo conhecimento nos retira da obscuridade e nos coloca em contato direto com a luz, a fim de que nossos passos não mais sejam vacilantes, mas agora determinados para a vitória íntima. Ainda falando da casa espírita, ela é para nós como uma carga rápida na bateria de um carro, mas que se o motorista por detrás do volante não manifestar o desejo de entender sobre o funcionamento do veículo e não acionar o motor, e se pôr em marcha para cumprir a sua jornada, nada e ninguém poderá empurrá-lo na direção pretendida, e ele não atingirá, portanto, o seu objetivo. É regra da vida, que sem dor não há ganho, e que sem trabalho no bem não há mérito para a felicidade. E é o pensamento, como já o dissemos, o combustível do espírito para toda a eternidade. Não há inimigos contrários à nossa felicidade. Não depositemos sobre quem quer que seja os encargos pela nossa infelicidade. O verdadeiro inimigo está naquilo que construímos em pensamento e que se materializa em ações. Nós, cada um de nós, influímos na vida uns dos outros através daquilo que pensamos e de acordo com o que fazemos. Influenciamos beneficamente tanto quanto maleficamente e atraímos para nós o infortúnio quando usamos mal o nosso pensamento. Atraímos, inclusive, os irmãos desencarnados em deploráveis condições. Se todos os homens pensassem no bem, não haveriam homens maus sobre a terra, assim como também não haveriam doenças, tampouco pobreza. É isso que devemos ter conscientemente, todos os dias, antes de pensarmos ou agirmos de tal ou qual forma. Portanto, façamos exclusivamente a boa parte que nos compete, modificando-nos intimamente para que a nossa influência no mundo modifique sempre para melhor, naturalmente, tudo e todos que nos cercam. Entendamos que essa felicidade que estamos falando, ela começa lá fora. Ou não? Na realidade, ela não começa lá fora. Primeiramente, ela está em nós. Na forma ou na maneira como pensamos e nos posicionamos diante da dificuldade. E, em seguida, ela se estende além de nós, na exata medida de nossas interações com o próximo, tanto quanto sejam respeitosas e amorosas. Assim, nós construímos a felicidade. E se por um pouco de tempo as pessoas nos desrespeitarem,
ou se por um pouco de tempo elas nos ignorarem, ou nos maltratarem ainda, não há problema algum. Não desarvoremos nosso equilíbrio íntimo. Isso é como um estalar de dedos. Acontece só por um pouco de tempo e logo passa. Mas nos preocupemos sempre em evitar protagonismos de desrespeito, de indiferença ou de incompreensão, porque isso sim nós carregaremos por muito tempo. Lembremos que a calma é sempre uma aliada divina que nos eleva com sabedoria, degrau a degrau, rumo à felicidade pretendida, conforme Jesus nos ensinou que a escada da felicidade é a caridade, onde o primeiro degrau é a benevolência para com todos, o segundo degrau é a indulgência para com as imperfeições alheias, e o último degrau é o perdão das ofensas. E é só por isso que não devemos procurar copiar os falsos modelos de felicidade representados por máscaras que só fazem esconder as mazelas humanas e não passam pela escadaria bendita do Cristo. Lembremos de que a felicidade é, sabiamente, um estado de espírito, sem o que nenhum poder aquisitivo na vida material será capaz de aplacar aflições e trazer a paz. Na verdade, o que existe atrás dessas máscaras ditas de felicidade, não raro se encontram famílias desajustadas e indivíduos torturados pela dor e pela lassidão, ainda que sorriam em redes sociais, ostentando um estilo de vida glamouroso. Somos sempre aquilo que pensamos e não adianta querer mostrar ao mundo aquilo que temos. Quanto mais puro e belo for os nossos pensamentos, aí sim, mais transparentes e felizes seremos nesta vida, pois que a nossa consciência revela quem somos a Deus, sem mentiras ou disfarces, sem culpas. Nenhuma adversidade nos dificulta a vida, nos dificultará a caminhada para a felicidade. Sem culpa, devemos pensar e agir conforme Jesus nos ensinou. Temos que buscar maior compreensão sempre sobre tudo o que acontece em nosso mundo íntimo, primeiramente, refletindo sobre os mínimos pensamentos, para saber se eles estão ajustados aos propósitos de Deus, pois a sabedoria infinita desenhou um caminho sem atalhos, para o qual os nossos esforços serão recompensados não nesta vida, mas na vida futura, que é a verdadeira vida, a vida espiritual. Até mesmo as aflições, algumas delas, estão no planejamento divino, pois se revelam como oportunidade para que o espírito, a tempo hábil, possa perceber que algo em sua conduta precisa se modificar para melhor, enquanto há tempo para se evitar o mal, seja físico ou moral. Aí poderíamos dizer que não existe uma regra para que isso aconteça, e que cada um segue por caminhos diferentes para se atingir esse mesmo objetivo, que é a felicidade. Só que se disséssemos isso estaríamos sendo levianos. Por quê? Afirmar isso como verdade absoluta, quando na realidade é somente uma verdade, não seria correto. Sim, cada um de nós precisa de experiências particulares para a compreensão das mesmas lições. E não. Existe sim uma regra, e essa regra é de ordem geral. Esta regra é a lei do amor e de caridade, conforme os Espíritos enviados por Jesus nos ensinam através do Novo Testamento. Fomos criados por Deus, e esse é o tema da nossa preleção, com o propósito de vida útil. E enquanto não atingimos a este propósito, não seremos verdadeiramente felizes. E é este o objetivo de termos sido criados pelo nosso Deus de amor. Mudemos, enfim, a nossa rotina de pensamentos,
agradecendo a Deus por mais um dia de vida na terra ao acordarmos, agradecendo a Deus pela proteção recebida ao transcorrer de mais um dia, aprendendo a sorrir, respeitar, ser amável e humilde o mais possível durante a jornada diária. O efeito inevitável de tudo isso será a percepção de que as circunstâncias aflitivas e naturais da vida humana não mais nos perturbarão, porque o nosso estado espiritual agora será outro, muito mais elevado, muito mais próximo de Deus e, portanto, muito mais fortalecido. Deus nos criou a todos com as mesmas condições para atingirmos o propósito por ele definido, sem qualquer privilégio, sem qualquer preterição. Queiramos ou não, progrediremos juntos, de pouco a pouco, até atingirmos a perfeição. Nunca abandonados, sempre amparados pelo Cristo de luz e pelos seus bons espíritos, sempre que assim rogarmos durante as nossas preces. E será nesta perfeição, pelo conhecimento da verdade, que mergulharemos no amor divino e encontraremos a pura e eterna felicidade. E que a paz de Jesus nos acompanhe hoje e sempre.